Muito bem, então vamos lá. Baseado numa HQ, numa graphic novel, Padre de 2011 é um filme que mistura terror com ação, aventura e fantasia, trazendo Paul Bettany no papel principal, Maggie Gee e Karl Urban, esse grande e versátil ator, no papel do vilão da história. É uma guerra secular, passa-se num futuro apocalíptico, de uma guerra secular entre seres humanos e vampiros, mas não vampiros comuns, aqueles vampiros estilo Nosferatu. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo então. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Padre foi lançado em 2011 e olha, é um baita filmão. Ele faz mais ou menos aquele gênero dos filmes baseados em jogos, com muita ação e terror, aventura e fantasia, trazendo Paul Bettany no papel principal de um padre que nesse futuro apocalíptico, há alguns anos, alguns séculos a mais na Terra, os padres são a última linha de defesa das cidades planejadas, das cidades que são que nem uma fortaleza, que erguido umas barreiras para criatura nenhuma entrar. E devido a uma guerra secular contra vampiros, estilo Nosferatu, os padres eram a última linha de defesa contra essas criaturas. Eles usavam crucifixo, que saíam facas, adagas, andavam com uma Bíblia cheia de shurikens, que eram pequenas cruzes que saíam pontas afiadas, muito legal, bem bacana. Eles usavam nessas criaturas assim, e cortavam, abençoavam. Paul Bettany é um padre que logo no começo do filme, ele, Karl Urban e Maggie Gee estão sendo perseguidos por milhares, muitos Nosferatus, e eles estão numa caverna onde Karl Urban é capturado e puxado para dentro dessa montanha que é uma espécie de ninho, onde há uma rainha dos Nosferatus que cria essas criaturas. E ele é tragado lá, aí depois desaparece essa cena e volta no presente, onde Paul Bettany é convocado de novo por sua família, sua ex-família, antes dele ser padre, que eles são atacados por Karl Urban, que agora foi tragado e faz parte da Força das Trevas, se tornou um híbrido entre padre e vampiro. E ele é uma espécie de líder agora desses vampiros, só abaixo da rainha, que a rainha é que é responsável por todos eles. Ele invade essa casa da família do Paul Bettany, sua ex-mulher e sua filha, né? Só que ele não sabe ainda disso, que quando ele deixou e foi chamado para ser padre, ele deixou a sua mulher grávida para trás. E esse rapaz que casou com ela o avisa que eles estão tendo problema. Eles são atacados, sua ex-mulher é morta e sua filha é levada pelos vampiros. Ele vai falar com seu superior, o padre da ordem, para dar autorização para ele caçar os inimigos e libertar sua filha. Só que ele recebe um não. E não vendo outras alternativas, ele é obrigado a ir contra a igreja, que é responsável pelo mundo nesse período do futuro, para libertar o que seria sua filha.
que ele deixou para ser criada com uma família normal, por ele ser padre, mas ele não pode negar esse momento de deixá-la perecer na mão dessas criaturas. Há um jovem também que namora a filha dele, que é um candidato, né, a casar com ela, e eles se juntam e vão os dois perseguir rastros para poder localizar ela. Eles entram numa montanha abandonada, que há um Nosferatu lá, uma criatura, uma espécie de guardião do ninho, e ele luta ferozmente com essa criatura, mostrando habilidade e muita destreza. Não é à toa que ele é temido por essas criaturas, e elimina ela. Outros padres são designados para perseguir e capturar ele, já que ele foi contra a igreja, que a igreja alegava que não existia mais essas criaturas, e ele provou que sim, que elas ainda existem, então aí só mancomunando um jeito de voltar e atacar toda a humanidade. Maggie Gee foi uma parceira no passado, que também é uma padre, né? Ela foi uma parceira no passado do Paul Bettany, e ela decide ajudá-lo nessa trama. Eles invadem um ninho no subsolo, luta com umas criaturas Nosferatu, elimina elas, e quando ele sai lá fora, o jovem que está armado com umas balas, umas munição que ele mesmo preparou, fazendo um crucifixo nelas, ou seja, ele abençoou a munição para poder usar elas contra as criaturas. Só que as criaturas, elas se movem de um jeito sobre-humano. Elas são bem mais rápidas do que um homem normal, e dá muito trabalho para esse jovem, e ele tem que ajudá-lo. O filme lembra muito um pouco Resident Evil, apesar de ser franquias diferentes, mas a ação, o terror, né, a ação misturada com terror, traz um clima gótico e bem bacana para esse filme. Karl Urban, como sempre, está impecável na pele do vilão, é um ator muito versátil, faz bem tanto heróis quanto vilão. Ele manda muito bem, é um cara que atua muito bem, um ator muito bom. Não é à toa que faz vários filmes. Se você não viu ainda, veja. É de 2011 esse filme, tá fresquinho, virou, mexeu, passa na TV a cabo. Se puder dar uma olhada, dê. Mas é lógico, tem algumas falhas também o filme, como todo filme tem, mas como entretenimento ele cumpre bem o seu papel. Vai lá e se divirta, dá para ver com a família, apesar do índice de violência, mas hoje em dia isso aí se tornou algo comum assim, e nem afeta mais a geração dos dias atuais. Este é o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama, vulgo Lobo Negro Total, e alço a personagem principal. Só que desta vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para saber o paradeiro deles, se estão vivos ou se estão mortos, e, se for o caso, praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, e também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E nas páginas do Wattpad eu publico contos urbanos, romance, aventura e fantasia, no exercício da profissão, para nunca encontrar uma folha em branco e não saber o que fazer com ela. Entra lá, é gratuito. Ler é tão importante quanto respirar, é necessário ao ser humano e serve de exercício para o nosso cérebro, ativar a memória, combater Alzheimer e etc. Nas páginas do Wattpad está lá meus romances, aventura e fantasia, contos urbanos. Opine, dê a sua opinião, o que está achando ou não. Eu leio tudo que publicam lá e dá uma melhorada se for o caso, se for necessário, e por que não, né? A gente ainda estamos em fase de aprendizagem, ok? É isso.
A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?